Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos já nos colocar sobre os pés, orar, sem delongas, né? Lembrando que na semana passada nós demos início ao estudo dos livros do Evangelho e fizemos a introdução e iniciamos o Evangelho de Mateus e a partir, após a oração, nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Na semana passada já apresentamos o princípio do Evangelho de Mateus, a pessoa de Mateus, o público-alvo, etc. Então agora, sem mais delongas, oremos. Querido Deus e Pai, nesta noite nos reunimos mais uma vez em torno do Teu nome, em torno da Tua palavra. Por essa razão te agradecemos, te louvamos pela oportunidade e privilégio que temos de aqui estarmos juntos, reunidos para aprender a Tua palavra. Obrigado pela vida de cada aluno aqui presencialmente, os que estão a caminho. Muito obrigado pela vida dos alunos que nos acompanham à distância. Nós sempre rogamos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, para que possam extrair o melhor aprendizado para as suas vidas e, consequentemente, para o exercício dos seus ministérios. Que nessa noite não seja diferente, possamos ser aqui alimentados, fortalecidos, edificados, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, só recapitulando, até para fazer esse link, essa conexão também com quem nos acompanha através da videoaula. Na semana passada, como ia dizendo, nós fizemos a introdução sobre os livros do Evangelho. Qualquer dúvida também ao final dessa aula, como ao final de todas as aulas, quando a aula encerra, quem acompanha a videoaula sabe que no final a gente coloca ali pelo menos 2 vídeos a serem acessados. Então no final dessa vai ter aí o link para o vídeo da aula passada para quem tenha perdido, porque lá está a introdução do livro do Evangelho, dos públicos-alvos, dos materiais exclusivos escritos por cada um dos evangelistas. Aí apresentamos Mateus, a sua origem, o traçar da árvore genealógica de Jesus, vinculando a Abraão, haja vista que o público-alvo dele é os judeus. Sendo os judeus, ele apresenta Jesus como rei, o símbolo do rei é o leão. Fizemos a conexão daquelas 4 faces do querubim, etc. Só relembrando aqui bem brevemente. E aí, na semana passada, então, apresentando a questão de Jesus como rei, primeiro ponto que Mateus traz, no primeiro capítulo, é a árvore genealógica. Depois ele fala sobre João Batista, que também não é acaso. Naquela época, dentro do contexto do Império Romano, todo rei ou imperador, antes dele se apresentar a uma cidade, um arauto ia diante dele anunciando a sua chegada. O rei não chegava de surpresa. Era como hoje a gente poderia mais ou menos assim fazer um paralelo. A gente aqui no Brasil vive um sistema não de monarquia, não é? Aqui a gente é democracia que chama? Eu tenho dúvida, hein? Mas vai lá. Então, mas por exemplo, uma monarquia, um rei vai visitar uma cidade, poucas semanas aí, a monarquia mais famosa do mundo, a monarquia britânica, perdeu lá a sua matriarca. Aquilo ali tudo é uma organização prévia. Quando ela ia visitar algum lugar, agora o filho dela, o rei, tem que ir preparadores na frente, anunciando, vendo a questão da segurança, etc. Então o João Batista é aquele que vai preparando o caminho. A expressão que João Batista aplica a ele é a profecia de Isaías, que diz que ele aplanaria os caminhos. Ou seja, onde tivesse buraco, tem que fazer o enchimento. Onde tiver monte, tem que derrubar e fazer a terraplanagem, para que fique uma estrada pronta para que o rei depois possa facilmente se deslocar dentro daquele ambiente. Então João Batista fez isso. Ele veio mesmo colocando em ordem, depois de 400 anos de silêncio, aplanando, preparando o caminho. E aí então no capítulo 3, o batismo, João Batista apresenta: eis aí o Cordeiro de Deus, é para esse que eu estou preparando. Capítulo 4, o rei vai enfrentar o inimigo, né, o inimigo da igreja, Satanás, no deserto, porque uma vez derrotando-o,
fica ainda mais claro, evidenciado, autenticado que ele, como rei, ele pode chamar outros a lhe servirem, porque ele venceu o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. E Jesus o derrota, e agora então ele vai chamar os súditos e apresentar-lhes os princípios do reino. Então perceba a ordem bem organizadinha: genealogia, apresentação de João Batista, apresentação de Jesus e seu batismo, a tentação, e agora então o Sermão do Monte, que é os princípios do reino. É um nivelador, é um crivo. Quem vai querer me servir? O critério é esse: o meu reino é assim. Ponderem, pensem, tirem suas conclusões. Se quiser vir, venha, é desse jeito. Se não quiser, não estamos aqui obrigando ninguém, mas o meu reino não é da terra, meu reino é do céu, e lá é diferente. Então, os princípios, ele começa com as bem-aventuranças, mostrando que há um grande antagonismo entre a felicidade terrena e a felicidade celestial / eterna. A felicidade verdadeira, vem de olharmos a vida do ponto de vista de Deus, que é sempre diferente do ponto de vista humano. E aí nós vamos depois fazer alguns desdobramentos. Aqui eu estou apenas resumindo ali, do capítulo 5, 3 a 12, bem-aventuranças, tem como objetivo mostrar que as realizações de um súdito do reino não é viver a vida buscando a sua satisfação terrena, mas sendo guiado por uma visão de reino divina, buscando, claro, satisfazer o rei. E aí ainda então, tratando sobre os súditos, nos versículos 13 a 16, ele vai tratar do sal e da luz, sermos diferentes. Jesus quer que seus discípulos influenciem o ambiente moral e espiritual do mundo onde estão inseridos. Então, para tanto, precisam se portar como sal e como luz, para fazer diferença. Ao invés de serem influenciados, precisam influenciar. Ao invés de se misturarem e se perderem no meio da multidão, perderem a sua identidade, perder os seus valores, perder os seus princípios, precisam, na verdade, ser influenciadores. O Sermão do Monte foi pregado com a intenção de mostrar, deixa eu ver aqui, isso mesmo, o tipo de vida que os verdadeiros filhos do reino devem levar. A mensagem é um ensinamento espiritual, ético e moral para todo aquele que disse sim ao convite de Jesus de segui-lo. Segue os princípios. Jesus revelou os princípios do reino, 17 a 48, ainda do capítulo 5. Aqui ele revela àqueles que o ouviam um princípio espiritual que ia muito além da letra da lei. Ele vai falar o que era dito pelos antigos: eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito? A letra, eu, porém, vos digo. Então, a interpretação da lei de Jesus, ela vai muito além da letra fria da lei. Ela é uma interpretação espiritual. E para ter condições de viver nessa dimensão, não da letra, mas do espírito, necessário se faz cultivar algumas disciplinas espirituais. Esse sermão, a mensagem, o capítulo 5, 6 e 7, está lá, o sermão. Então você tem que pensar isso aqui como uma pregação. Jesus está pregando. Aquele sermão com tópico 1, tópico 2, tópico 3, é isso que ele está fazendo. Agora, próximo tópico, e tudo amarradinho, uma ordem lógica, cronológica, orgânica, espiritual, com um objetivo muito claro. As disciplinas, praticar a religião certamente tem a ver com o comportamento, mas vai muito além da religiosidade, abarcando a qualidade do caráter. Aqui, por exemplo, o Senhor Jesus vai tratar de disciplinas como jejum, oração e ações caritativas, dar esmolas, contribuições com pobres. Ele vai deixar claro que alguns religiosos de vida espiritual vazia praticavam essas disciplinas, mas praticavam de forma incorreta, com objetivo incorreto. Como assim? Praticavam para ser visto pelos homens e receber o louvor dos homens. Jesus vai ensinar a forma certa de se praticar essas disciplinas espirituais. Prossegue ele falando:
sobre o tesouro na terra versus tesouro no céu. A maneira de lidar com o dinheiro e com os bens materiais revela muito sobre o relacionamento com Deus. Jesus não criticou os bens materiais, mas foi bem firme ao dizer que a última coisa que seus ouvintes deveriam valorizar eram os tesouros da terra. Nesse ponto, então, do sermão, finalzinho do capítulo 6, ele trata sobre a questão do que nos move, do que nos motiva, onde nós estamos nos esforçando para ser rico, conforme os moldes da terra ou do céu. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Onde é que está o nosso esforço, o nosso empenho? Aonde estamos dispostos a empreender a nossa vida? Ele faz esse contraste. Chegamos ao capítulo 7, agora o sermão vai caminhando para o desfecho. Aqui ele fala sobre o julgamento, certo e errado. A maioria de nós é rápida em apontar os defeitos dos outros, mas Jesus nos advertiu a prestarmos mais atenção aos nossos próprios defeitos. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida com que julgares, julgareis também. Está querendo tirar o cisco do olho do irmão, tendo uma trave no próprio olho. Então, antes de ajudar o irmão, precisa fazer essa ajuda a si próprio, fazer uma autoanálise. Então, o julgamento, não seja muito rápido para julgar os outros, seja rápido para julgar a si mesmo. Na sequência, versículos 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Então, quando buscamos a Deus para lhe pedir algo, devemos sempre ter a certeza de que Ele nos tratará como um pai amoroso trata seu filho. E já que Deus nos trata com amor, Ele espera que tratemos os outros assim também. Então, aqui, a base do relacionamento interpessoal deve ser o relacionamento entre nós e Deus. É como a cruz, a parte vertical e a parte horizontal. Amar a Deus, amar o próximo. E a qualidade dos relacionamentos com o próximo sempre vai ser marcada pela qualidade do nosso relacionamento com Deus. Quem tem problema com o próximo, via de regra, tem problema com Deus. Quem consegue se dar bem com o próximo é porque, usando aqui a mesma expressão, se dá bem com Deus. A questão com Deus vai bem, a vida espiritual no vertical vai bem, então ele tem facilidade, ele é maleável, ele se adapta, ele se ajusta, ele perdoa. É mais fácil alguém que está bem com Deus se relacionar com os outros. Quando nós vemos alguém com dificuldade de relacionamento interpessoal, às vezes ele está revelando, na verdade, as suas dificuldades de relacionamento com Deus. Desafio à obediência, o desfecho do sermão. Jesus conclui sua mensagem com o desafio à mudança, porque todo sermão deve encerrar com um conclame, com um convite ou com um apelo a que se tome uma decisão diante do que se ouviu. Assim deve ser concluído todo o sermão. As pessoas que ouvem devem tomar uma decisão. O que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou fazer com isso que eu acabei de ouvir, de aprender ou de ser lembrado? Precisa tomar uma decisão, uma atitude, tomar uma posição. E Jesus então fala: olha, se você ouve e não pratica, veio aqui, ficou aqui sentado, me ouvindo esse tempo todo, depois a gente descer do monte e você não colocar em prática nada do que eu falei, você é como alguém que está construindo a casa sobre areia. Vai vir vento, vai vir chuva, vai correr rios e você vai cair. Agora, quem ouvir as minhas palavras e colocar em prática é como alguém que está edificando a sua casa sobre a rocha. E observe, tudo aquilo que acomete a casa sobre a areia, acomete a casa sobre a rocha. Quem pratica as minhas palavras, não vem vento, não vem rio, não vem chuva, não, vem também, mas não cai, porque a casa está edificada sobre a rocha. Então, às vezes, poxa, por que eu estou passando por isso? Não, você passa e o outro passa também. Quem está na areia, quem está na rocha, passa. A luta de quem está na areia, a luta de quem está na rocha. O vento que bate contra a casa da areia, bate contra a casa da rocha. A chuva que cai sobre a casa da areia, cai sobre a casa da rocha. O
A diferencial é depois que passa tudo isso. Aí você vai procurar a casa da areia, cadê? Está no chão. A da rocha continua de pé, firme. A diferença está aí. Então, a conclusão é essa. As opções que ele nos dá são muito claras. Ter um estilo de vida digno do reino, cheio de alegria e esperança, ou desprezar seu estilo de vida, o que nos levará à morte e ruína. Vamos voltar a alguns pontos centrais da mensagem do Sermão do Monte, especificamente sobre o conclame de nos portarmos como sal, uma analogia, uma figura de linguagem aplicada por Jesus ao crente. Então nós estamos chamando aqui a teologia do crente e o sal. Por que Jesus compara o crente com o sal? Ou nos compara? Nós estávamos representados ali naqueles discípulos. Por quê? Quais são as propriedades do sal? Quais são as suas qualidades, seus defeitos? Aonde está o seu valor? Qual o objetivo do sal? Bom, o sal dá sabor ao alimento. Em segundo lugar, o sal não aparece, mesmo sendo o condimento principal na alimentação. O sal desaparece no meio do alimento. Temos olhos para a batata frita, a pipoca, etc. Mas jamais alguém vê o sal, a menos que o alimento esteja muito salgado. Ou seja, se o sal aparecer, está ruim. Quando ele chama mais atenção do que o restante é porque ficou ruim. Toda vez que o sal vai aparecer demais, fica ruim. Nossa, que batata, que prato lindo, maravilhoso. Mas está salgado demais, né? O sal começou a querer ter destaque, estraga tudo. Pode ser demais. Então, o sal, ele precisa estar ali na medida certa, mas o nome do prato que dá é o alimento em si que está sendo servido, jamais o sal. O sal não é encontrado em vitrines, é guardado em lugares rente ao chão. Quem nunca passou aquela luta quando vai no supermercado para comprar o sal e você fica lá caçando o sal, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Você pergunta o pessoal que trabalha lá, rapaz, onde é que está o sal? Ixi, rapaz, agora você me pegou o sal. Nem eles sabem onde está o sal. Porque o sal é assim, tem que ser discreto. Pode aparecer demais, fala de humildade. O sal é o único condimento que faz falta. Ele não pode faltar no jantar, no almoço, no pão. Como eu disse, se ele falta, traz prejuízo. Se ele aparece demais, prejuízo também. O sal é silencioso, nunca exige elogios. A carne, o peixe, dão nome ao prato, mas a segurança do prato é o sal. Você chama a pessoa, vamos comer um salmão, quem dá o nome ao prato é o salmão. Vamos comer um churrasco. Aí, claro, você já sabe que vai ter o salzinho no salmão, vai ter o sal grosso no churrasco. Você vai chamar a pessoa, vamos comer um sal grosso, aí a gente bota um pouquinho de carne. Pega aquele negócio de sal grosso e a gente passa um pouquinho de carne assim nele. Não, o que dá o nome é a carne, é o peixe, o frango, que seja lá, mas o sal está ali, para garantir a segurança do prato. Essa é a ideia do crente sal. O sal, portanto, fala de humildade. O sal aponta para o bom cheiro de Cristo. Crente que dá segurança, sujeição, dependência de alguém para ser trabalhado, acatamento, ausência de aplausos, elogios, holofotes. Isso é o crente sal. Impede a corrupção, a degeneração, impede que se estrague o alimento em circunstâncias como daquela época, na ausência de refrigeradores, geladeiras, congeladores. Geralmente o sal servia também para manter ali por muito tempo o alimento sem que ele viesse a se decompor, se estragar. Esse é o papel da igreja no mundo. A igreja, ela é o freio para que a ira de Deus não se derrame sobre o mundo marcado pela corrupção. O mundo está podre,
aliás, em processo de putrefação, mas ainda há algo que segura, uma reserva moral, que é a igreja. Mas quando a igreja for removida, que os olhos de Deus olharem para a terra e aqui não estiver mais o sal, impedindo esta corrupção que está batendo a porta, está insistindo para ganhar espaço, ganhar mais ainda proeminência, destaque, o que será desse mundo quando o sal não mais aqui estiver? Aí não terá mais freio para a ira de Deus. Aí acontecerá o que narrado está no livro do Apocalipse, o derramar da ira de Deus em forma de selos, a abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramar das taças. Ainda falando das mensagens alegóricas de Jesus em Mateus ele trabalha muito alegoria para falar sobre a posição do crente em relação ao Senhor. Aqui a alegoria do sal. Lá no capítulo 11, um dos textos também mais famosos, pode ir abrindo a Bíblia aí também para acompanhar, um dos mais conhecidos textos de Mateus, finalzinho aí os últimos versículos do capítulo 11, versículos 28, 29, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está chamando pessoas que já estavam cansadas. A gente falou na semana passada do ambiente propício para a vinda de Jesus. Era um ambiente em que as pessoas estavam cansadas de buscar respostas na filosofia grega e continuar vazio. No poderio militar, humano, terreno romano, e continuar vazio. Na hipocrisia da religião judaica, com todas as seu esfacelamento, suas divisões e subdivisões em fariseus, saduceus, essênios, herodianos, etc, e colocando jugo sobre as pessoas, especialmente fariseus, jugo pesado, mas que não garantia nenhuma experiência espiritual, nenhum descanso para a alma que estava sempre sendo atormentada pelos próprios erros, falhas, delitos, pecados, e os fariseus acrescentavam ainda mais. A gente vai ver aqui hoje que o Senhor Jesus se refere aos fariseus como líderes religiosos que fazem os seus liderados 2 vezes réu do inferno. A pessoa que já estava indo para o inferno quando se convertia, passava pelo processo do proselitismo, que a gente vai explicar aqui o que é, e começava a servir o judaísmo sob a lente, sob a ótica, sob a égide do farisaísmo, se tornava 2 vezes réu do inferno. Então imagina que peso, que jugo. Jesus está propondo uma substituição do jugo da religião que eles praticavam, que não resolvia nada, pelo jugo que ele veio trazer. Mas olha, tem que haver um jugo, sempre há. Mas o jugo de Jesus, ele diz, o meu fardo, o meu jugo é leve, é suave. O texto está aí, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Quem conhece essa peça, essa indumentária aí, maravilhosa? Também chamada de canga. A gente pergunta uma coisa e já vem em outros idiomas, em outras etimologias. Aí tá vendo? Nossos alunos aqui, canga, por aí vai. É o jugo, geralmente colocado para animais puxadores de carga ou aradores de terra, para dividir aqui o trabalho, um animal posto aqui, o outro posto ali, que fossem 2 bois, que fossem 2 animais. Mas um detalhe, a lei até proibia que se colocasse animais distintos no mesmo jugo.
seria até desleal, né? Às vezes você tem um animal de uma raça, de uma espécie, e outro aqui para fazer um trabalho, seria sempre complicado. Bom, está aí a imagem. O boi, que o jugo em um, no outro atravessado, e eles puxando ali uma carroça. Está o jugo. O Senhor Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu. Então, o exemplo é esse aqui mesmo. É como Jesus estando um jugo sobre ele e propondo que nós coloquemos o outro sobre nós. E aqui, nessa imagem que você vai ver, um boi anda na frente do outro, vai lá e o outro fica para trás, um corre e o outro anda, tem que ir ali, ó, caminhar junto, na mesma passada, no mesmo ritmo. A ideia é essa. Nós vamos ver mais aqui. Tá aí apenas umas imagens para facilitar a compreensão. Então, a etimologia: zigon, canga, como já foi aqui dito, a junta de bois, figurativamente significa sujeição, figurativamente representa submissão, obediência. Submissão, vamos separar esta palavra, sub e missão. Então são dois, debaixo, sobre, debaixo, sub, debaixo da mesma missão. O que um está fazendo, o outro está também. A missão de um é a missão do outro. Então submissão, às vezes a gente acha que é um dando ordem, o outro não. Estão ali, ó, estão debaixo da mesma missão. Jesus está fazendo essa proposta, colocar o jugo dele. Somente a canga de Jesus faz o crente submisso ao Senhor. Sem a canga, sem o jugo, jamais o crente será submisso. A canga é a manifestação da palavra de Deus. O Senhor Jesus se conduz por esta palavra. Ele estava preso a esta palavra. Ele estava debaixo do peso desta palavra. E ele está dizendo: faça o mesmo. Vai caminhar lado a lado se você colocar o jugo, a manifestação da palavra de Deus como uma prisão espiritual. A prisão aqui isso aqui vai me dar os limites do que eu devo, do que eu posso fazer. Esse tipo de prisão conduz o crente a obedecer com submissão. Observação: dois bois juntos e presos numa só canga, num só jugo, só podem se alimentar num só lugar. Onde um para comer, o outro para. Onde um para beber água, o outro para. Quando um resolve caminhar, o outro caminha. Quando um resolve parar, o outro para. E aí, a ideia é sempre essa aqui, ó. Na prática, que se faz até hoje, na roça, claro, isso aqui é o uso da sabedoria comum. O mais forte sempre arrastará o mais fraco. O mais experiente sempre conduzirá o menos experiente. Vai sempre usar um boi que já faz ali o arado, já conhece o terreno, já faz aquele trajeto há muito tempo, vai ser colocado debaixo do jugo com ele um outro menos experiente, que de vez em quando vai querer parar e comer, o outro: não é aqui que para comer não, vamos embora, essa comida aqui não vai te fazer bem, eu já fiz isso aqui, e vai puxando. Claro que não é esse diálogo, mas ali no toque do jugo, ele já, o jugo aí, ó, vamos para frente, e vai, tá junto. Aí o experiente vai mostrar o lugar de parar, de comer, vai ditar o ritmo. Então Jesus é o forte, o crente o fraco. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontraremos descanso para a nossa alma. Se a gente seguir nos passos de Jesus, se a gente caminhar junto com Ele, se a gente imitá-lo, reproduzir suas ações, comer do maná espiritual, beber da água espiritual, agir debaixo da submissão da palavra de Deus. O que faltava aos homens daquela época era que realizavam muitos feitos, mas não guiados por amor, mas por uma obrigação fria e crua, que não lhes dava esse descanso, não lhes dava esse gozo, essa alegria, esse sentimento de realização na alma. Jesus então vai propor esta mudança de maneira de servir a Deus, colocando não o jugo dos fariseus, mas o jugo dele.
e certamente o descanso seria encontrado. Uma nota aqui para finalizar essa parte também: quando o crente está preso ao jugo de Jesus, certamente onde o Senhor estiver, lá também estará o crente. Aonde ele for, também irá o crente. É a lei do jugo. Então, todo crente precisa estar debaixo do jugo, tomar o jugo de Jesus, caminhar lado a lado, seguir os passos, enfim, a ideia já foi aqui passada. Vamos ver outros assuntos. Como eu falei na semana passada, mais uma vez, lembro os irmãos que estão chegando, lembro os irmãos que nos acompanham na videoaula. Nós estamos falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, claro, sob a perspectiva de 4 evangelistas, excluindo a princípio João, cujo evangelho é quase que totalmente exclusivo o seu conteúdo, mais de 90% do material é exclusivo. Os outros 3 evangelistas escreveram o chamado Evangelho Sinótico, que segue uma sinopse da vida de Jesus. E nós estamos aqui pegando alguns trechos mais marcantes no registro do Evangelho feito por Mateus. Depois vamos pegar outros trechos no Evangelho segundo escreveu Marcos, depois outros no mesmo Evangelho, lembrando que não são 3, 4 evangelhos, há um evangelho sob a ótica de 4 evangelistas. Então depois faremos o mesmo com Lucas. Então algumas partes aqui que eu estou destacando de Mateus, depois nós veremos outras em Marcos, outras em Lucas, que aí vai se completar e nós vamos ter aí toda essa biografia de Jesus, principalmente no sinótico, e no Evangelho segundo escreveu João, nós vamos ver a parte mais espiritual, porque o João, ele traz uma mensagem mais espiritual para a igreja. Chegando ao fim aqui do Evangelho escrito por Mateus, ele apresenta uma linha muito combativa com a religião judaica, vigente na época. Por quê? Porque acho que era a tarefa mais difícil, do ponto de vista da conversão a Cristo, a tarefa mais difícil era de Mateus. Se a gente fosse dizer assim, que a responsabilidade de converter judeus era de Mateus, com a sua apresentação do Evangelho de Jesus. A tarefa de converter romanos era de Marcos. Se fosse assim, não é que é o caso. A tarefa de converter gregos seria a de Lucas. E a tarefa de alimentar espiritualmente os convertidos seria de João, porque a mensagem dele já é para convertidos, é uma mensagem espiritual, que precisa ter uma mente espiritual para compreender. A esmagadora maioria do conteúdo escrito por João é espiritual. Então, a gente parte da premissa de que quem está lendo o Evangelho de João já se converteu. O Evangelho escrito por João é dirigido a pessoas espirituais. E aí, se nós fizéssemos essa separação, Mateus tem a tarefa mais difícil, porque o judeu para se converter era o mais difícil. Poderia parecer o mais fácil, né? Por já conhecer a lei, por já nutrir uma expectativa messiânica, por já saber das promessas da vinda do Messias, por ter a possibilidade de fazer comparação do que foi dito pelos profetas com o que eles estavam vivendo e vendo se cumprir na vida de Jesus. Mas na prática, os judeus tiveram uma barreira muito mais difícil de ser derribada do que as outras nacionalidades, os gentios, de uma forma geral, que era a barreira da religiosidade judaica, que estava ali sob o domínio dos saduceus incrédulos e dos fariseus, que tinham as suas vidas totalmente marcadas pela hipocrisia. A hipocrisia que marcava a vida dos fariseus era tanta que hoje em dia, pleno século XXI, você chamar alguém de fariseu, você está querendo chamar a pessoa de hipócrita, virou sinônimo. Naquela época, você chamar de fariseu, você estava chamando de religioso. O religioso da seita dos fariseus. Só que hoje, você falar que alguém é fariseu, você está falando que ele é um dissimulado, que ele é um fingido,
que ele apresenta ser o que na essência não é. O fariseu se tornou sinônimo disso. E aí Jesus tem uma mensagem muito dura para os fariseus. Qual é o tema da mensagem de Jesus aos fariseus? Ai. Ai. É o capítulo 23. Você pode deixá-lo aí. Aqui é o ai, ai, ai mesmo. Eles dificultavam o trabalho. Os religiosos atrapalhavam a conversão. Os religiosos atrapalhavam a obra espiritual. Isso é muito sério. Jesus precisava jogar por terra aquela barreira, aquela muralha, para atingir o coração dos judeus. Precisava jogar por terra a muralha da religião, principalmente aqui dos fariseus. E aí, Jesus então vai dirigir a ele os ais. Neste capítulo temos a última mensagem pública de Jesus. Uma acusação severa sobre a falsa religião ostentada como verdade. Então, é essa dissimulação, esse fingimento. Por certo, alguns do povo se espantaram com essas palavras, pois consideravam os fariseus exemplo de retidão. Mas as pessoas não sabiam? As pessoas não conhecem o coração. Julgavam os fariseus pelo exterior, e exteriormente falando, os fariseus era nota 11, era nem 10. Mandava colocar filactério na mão, eles enrolavam filactério até o ombro, mandava colocar pedacinho de papel aqui, simbolicamente, na mente, eles colocavam aquelas caixas, eles iam sempre além. Dizia que a veste tinha que vir até aqui, eles colocavam lá embaixo, ainda colocavam umas franjas a mais, ia sempre além. Falava da purificação, limpava o copo antes de beber por dentro, por fora, saía, quando voltava para casa tomava banho. Meu Deus, é santo demais, imagina. Você fala, meu Deus, eu estou coitadinho de mim perto desse santo dos santos aqui. Mas Jesus conhecia o coração. Então quando Jesus vem, vou usar essa expressão aqui, detonando, né? A expressão aqui não apenas da gíria, mas a expressão levada aqui dentro do seu aspecto literal, implodindo, detonando, explodindo aquela fachada, jogando por terra aquela hipocrisia. Então, quando Jesus desnuda a casca e revela a essência, o pessoal, o que é isso? Mas eles são assim? Pois é essa a mensagem, a última mensagem. Jesus explica as falhas básicas da religião farisaica. Falso conceito de justiça. Para os fariseus, a justiça... Antes de entrar nesse ponto aqui, vamos olhar aqui na capítulo 23. Diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo... Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Está dizendo, esses aqui usurparam a cadeira de Moisés. Essa expressão aqui não é literal. Moisés foi aquele que entregou ao povo a palavra, a lei de Deus, a orientação, a direção, o modelo normativo de conduta, de prática, de vida. Só que aí esses aqui vieram e tiraram Moisés e se assentaram no lugar dele, usurparam o lugar de Moisés. Agora são eles que estão ditando, são eles que estão dizendo o que o povo deve fazer. E olha, muitas vezes eles iam além do que estava escrito. Algumas vezes contradizia o que Moisés tinha dito. Jesus então está condenando essa atitude deles. Eles usurparam. Mas muitas vezes eles, claro, também pregavam o que dizia a lei de Moisés. Olha a orientação que Jesus dá no versículo 3. Observai, pois, e
praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha o conselho de Jesus: pratiquem o que eles pregam, mas não pratiquem o que eles vivem. Jesus não condenou a mensagem, Jesus estava condenando a vida. Jesus estava endossando a mensagem, mas Jesus condenou a vida deles. Observai e praticai o que eles disserem, mas cuidado para não fazer conforme eles fazem, porque eles pregam uma coisa, porém vivem outra coisa. E aí vem então a série. Por quê? Versículo 4 começa: porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Coloca sobre os outros um peso, um fardo pesado, e eles não querem nem mover, nem com o dedo. A partir daqui, o Senhor Jesus vai começar a apresentar isso. Então, Jesus explica falhas básicas da religião farisaica. Primeiro, o falso conceito de justiça. Para os fariseus, a justiça significava a conformidade exterior com a lei de Deus, ignorando a condição interior do coração. Porém, pregar uma coisa e praticar outra não passa de hipocrisia. Por isso, como eu disse, fariseu tornou-se sinônimo de hipocrisia. Farisaísmo, tornou-se sinônimo de hipocrisia, e fariseu sinônimo de hipócrita. Falso conceito de ministério. Qual era o conceito de ministério dos fariseus? Para os fariseus, o ministério significava dar leis para o povo e acrescentar ainda mais peso a seus fardos. Em outras palavras, os fariseus eram mais severos com os outros do que com eles mesmos. Foi o texto que a gente leu. Coloca peso sobre os outros, eles mesmos não queriam nem com o dedo movê-los. Os fariseus ordenavam, mas não praticavam. Eram ditadores religiosos hipócritas, não líderes espirituais. Jesus sempre liderou pelo exemplo. Nunca pediu nada que ele não tivesse feito primeiro. Tudo que Jesus ordenou que se fizesse, ele primeiro fez. Então, a liderança pela vida. A dos fariseus era pela palavra. Dava ordem que eles mesmos não praticavam. Jesus vai condenar. Não vou ler aqui o texto, mas vou trazendo aqui o que Jesus está combatendo. Falso conceito de grandeza. Para os fariseus, sucesso significava reconhecimento e louvores dos homens. Não estavam preocupados com a aprovação de Deus. Usavam a religião para atrair a atenção para si mesmos, não para glorificar a Deus. Assim, lançavam mão até de ornamentos religiosos para demonstrar piedade. Eu vou ler esse aqui, está na sequência aí, versículo 5. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Eles amam isso, os homens gritando, mestre, mestre, aquele elogio público. Sentar na frente para que todos vejam eles ali, lugar de destaque, de proeminência. Filactérios. Olha o filactério aí. Os filactérios eram pequenas caixas de couro em que os fariseus guardavam as escrituras. São essas caixinhas aqui. Usavam essas caixinhas amarradas na testa e no braço em obediência literal a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8 e 11, versículo 8 também. O que está escrito lá? Deus ordenando ao povo que levasse sempre a lei, a sua mente,
no seu coração. Mas você acha que está falando aqui na parte externa, na testa, no peito? Só que os fariseus pegavam aqui, ó, pedaços da lei, colocava na caixinha e prendia aqui, ó. Aí alguém olhava, meu Deus, olha aí onde está a palavra de Deus. Está ali, ó. Está ali. E aqui no braço, geralmente no braço esquerdo, e vinha até aqui a altura que está próxima ao coração. Trechos da Torá enrolado aqui nessa fita que vinha até o braço, nessa proximidade aqui com o coração. Então estava trazendo aqui na mente e no coração. Quem olhava eles caminhando pelas ruas, está lá. A ordem das roupas, até certa medida, eles iam lá, alargava a franja, não faz para ficar maior, as vestimentas mais longa. Problema? Não, o problema aqui em questão não era a veste que usava, deixava de usar, a caixinha, a fitinha, mas o objetivo que Jesus está aqui desmascarando, para ser visto pelos homens. E os homens começarem a aplaudir, rabi, mestre, tê-los como santos ali, intocáveis, não é? De uma santidade inatingível por meros mortais, que eram os outros que estavam em volta deles, né? Comedores de arroz e feijão. Não, os fariseus já eram de uma casta superior, eles gostavam de fazer as pessoas pensar isso a respeito deles. Isto que Jesus está condenando. Os fariseus também pensavam que o status social era sinal de grandeza, de modo que buscavam os melhores lugares, já falamos, na sinagoga, nos jantares. A verdadeira grandeza encontra-se em servir aos outros e não em forçar os outros a nos servir. A verdadeira grandeza não pode ser criada, antes provém de Deus à medida que lhe obedecemos. A condenação de Jesus a eles, aqui o Senhor está apontando algumas das principais falhas. A partir do versículo 13, a palavra é condenatória. Olha aí o 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E olha, irmão, só lembrando o versículo 1. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele está desmascarando os fariseus diante dos discípulos e da multidão. E dizendo a eles, ai de vocês, seus fariseus hipócritas. Imagina a multidão. Mas que isso, que coragem é essa de falar mal de uns homens santos desse? De uns homens puros desse? E aí o Senhor agora vai começar a trazer à tona o que os olhos da multidão não viam, o que os olhos dos discípulos não viam, o que os olhos de qualquer de nós não veria, se Deus não revelasse. E aqui Deus, homem, o Deus homem está revelando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixam entrar os que estão entrando. Vocês não estão indo para o céu, não estão indo para o céu, e ainda coloca impedimento para que outros possam ir. Por quê? Porque você transforma as outras pessoas em réplicas de vocês mesmos. Vocês estão caminhando para o inferno e estão reproduzindo seguidores que, por ser seguidores, estão indo para onde? Para o mesmo caminho. Aqui vem a palavra de condenação. Então, aqueles que entram no reino versus aqueles que fecham a porta do reino. Lembra que lá no começo, quem é digno do reino dos céus? Bem-aventurados sois vós, que sois perseguidos, porque vosso é o reino dos céus. Sempre, Mateus vai mostrar esse contraste de quem é o reino, de quem não é, que tipo de vida agrada a Deus, que tipo de vida não agrada a Deus, que tipo de conduta espiritual é louvável por Deus, que tipo de conduta espiritual é louvável pelos homens. Ao longo do evangelho escrito por Mateus, esse contraste é nítido, esse contraste é evidente, e aqui a gente vai percebendo que lá no começo o Senhor Jesus foi mostrando muito do que se deveria fazer, e aqui no final, na última mensagem, condenando aquilo que não se deve repetir. Pobre de espírito entra no reino.
O orgulhoso de espírito fica do lado de fora e ainda impede outros de entrarem. Ao ensinar tradições humanas em lugar da verdade divina, tiram do povo a chave do conhecimento e fecham a porta da salvação. Os que choram, Sermão do Monte, lembra? Serão consolados. Os que destroem são condenados. Como assim? Os fariseus, eles eram marcados por uma prática, está aqui no versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas. Pensa num tipo de gente que chorava, viúva, tinha perdido o marido, tinha motivo para chorar. E o que os fariseus faziam com pessoas vulneráveis emocionalmente, socialmente? O que eles faziam? Diz aqui, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ia lá na casa da viúva, o pretexto era que ia lá fazer uma prolongada oração, mas olha o que Jesus dizia: vocês devoravam, arrancam dela, faz lá a oferta alçada da viúva, tira dela, arranca dela o que ela tem, mas o pretexto é espiritual. Você conhece gente que faz isso? Arranca do pobre o pouco que tem, mas ainda se sai como bom. Não, mas o que você vai receber é muito mais elevado do que o que você está me dando. Eu estou deixando aqui uma bênção espiritual que vai mudar a história da sua vida. O homem de Deus está entrando no seu lar. O que é aí 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 reais, perto da bênção que nós estamos invocando aqui? O pretexto é belíssimo, não é? Mas Jesus está condenando. Eles devoravam a casa das viúvas. Em vez de chorar pelos seus pecados, de lamentar pelas necessidades das viúvas, os fariseus se aproveitavam dessas pessoas e as roubavam, usavam a religião com intuitos gananciosos. Graças a Deus que isso só acontecia lá naquela época, não é? Graças a Deus que com o fim do primeiro século esse problema também acabou. O humilde herda a terra, o orgulhoso herda... Jesus diz: bem-aventurados sois vós, humildes de coração, vocês herdarão a terra. Claro que a nova terra, quando ela for recriada, os humildes, os mansos, vão habitar a nova terra. E os orgulhosos? Vocês também têm uma herança aguardando vocês, o inferno. Olha aqui o que Jesus diz no versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Meu Deus, que história é essa? Vocês percorrem o mar e a terra em busca de um prosélito. O que é um prosélito? O que é fazer proselitismo? Esta palavra, proselitismo, significava o que nós chamamos de evangelização, é pregar o evangelho, a mensagem do evangelho, para que pessoas se convertam a Cristo. Proselitismo era pregar a mensagem da lei para fazer com que as pessoas se tornassem judeus, não judeus de nascimento, é claro, mas judeus como religião, seguidores do judaísmo. Então fazer proselitismo era pregar a religião judaica. Transformar alguém em prosélito era converter alguém que servia a outros deuses em alguém que passaria a servir ao Deus de Israel mediante a religião judaica. Por exemplo, no Antigo Testamento, Naamã foi um prosélito que se converteu ao judaísmo. A rainha de Sabá, ao que nos parece, também se converteu ao judaísmo. Jonas pregou aos ninivitas e eles se converteram ao judaísmo, a religião do Antigo Testamento. Isso é fazer um prosélito. Então os fariseus, eles iam em busca de fazer prosélitos. Só que quando eles conseguiam, eles faziam com que as pessoas reproduzissem a vida deles.
E aí o que Jesus disse? Ele está transformando eles em 2 vezes réu do inferno. Em outras palavras, era mais fácil eles estando lá na condição que estavam, serem alcançados pela graça e ter aí oportunidade de salvação, do que agora que vocês converteram eles para essa religião de vocês. Agora é mais difícil ainda convertê-los ao Evangelho. Você sabe disso, né? A pessoa mais difícil para você ganhar para Jesus não é o bêbado que nunca aceitou Jesus, o drogado, mas aquele que foi aqui, convertido à religião ali, a uma seita herética, que está servindo dentro aí de uma igreja de Mórmon, de uma testemunha de Jeová. Vai converter um desse. É mais fácil ir lá na boca de fumo e ter mais êxito lá, do que um prosélito que está convertido a uma religião que está caminhando eles, né, para o inferno. 2 vezes réu do inferno. Então, um prosélito é alguém que se converteu ao judaísmo. O fariseu saiu em busca de membros para o seu sistema. Eles tinham que reproduzir esse sistema. Isso é uma pirâmide, tem que ter gente lá na base. Mas não conseguiu apresentar essas pessoas ao Deus vivo. Em vez de salvar as almas, os fariseus as condenavam. Fome de justiça versus ganância de bens. Vamos dar uma acelerada aqui. Guias cegos é a descrição perfeita e que deve ter feito os ouvintes sorrirem. Lembrando, Jesus está pregando isso diante de uma multidão e dos discípulos. Os fariseus estavam cegos para os verdadeiros valores da vida. Não buscavam a justiça de Deus, só desejavam conquistar benefícios para si mesmos. Criaram um sistema religioso que lhes permitia roubar a Deus e ao povo e ainda assim manter uma boa reputação religiosa. O sistema deles, como a gente vê, a pessoa dá tomba aqui e ali e ainda pousa o quê? De homem de Deus. No final das contas ainda pousa como homem de Deus. É o sistema dos fariseus. Obter misericórdia versus rejeitar a misericórdia. A especialidade dos fariseus era se preocupar com coisas secundárias, ao mesmo tempo que tinham regras para todos os aspectos da vida, deixavam passar as coisas mais importantes. Os grandes legalistas costumam ser assim, atentos para os detalhes, mas cegos para os grandes princípios. Não se incomodar. Isso aqui, irmãos, é uma parte que a gente não vai ver hoje, mas quando os líderes religiosos entregaram Jesus para Pilatos, a fim de que fosse crucificado, Pilatos os convidou para que entrasse dentro do seu aposento e ali participasse daquele tribunal fajuto que ali estava sendo criado. A resposta deles, lembrando, era a véspera da Páscoa, e o ritual judaico da Páscoa diz que eles tinham que se separar, não podiam se contaminar, não podiam entrar numa casa que havia fermento, senão não poderiam participar da Páscoa. Aí qual foi a resposta dele? Se recusaram a entrar no palácio de Pilatos a fim de não se contaminar. Venderam Jesus, articularam um plano, contrataram testemunhas, subornaram o Judas, levaram Jesus ali através de um julgamento completamente desprovido de justiça para que ele fosse morto. Aí o Pilatos diz: entra aqui. Não, a gente não entra, senão a gente vai se contaminar. Já pensou? E o coração, como é que estava? Não, mas o coração ninguém vê. Agora, se eles entram lá, o povo ia ver. Ih, ela entrou dentro da casa de Pilatos. Não foi assim que eles faziam com Jesus? Entrou na casa do fariseu, entrou na casa do publicano, entrou na casa da prostituta, entrou na casa lá do... Não era assim que eles faziam com Jesus? Não. Então, o coração estava... O pecado tinha entrado no coração, mas eles não podiam permitir que o povo visse eles entrando em algum lugar que fosse aí causar alguma suspeição à sua santidade. Coração puro versus coração corrupto. Os fariseus tomavam cuidado de se manter limpos exteriormente, pois era a sua parte visível aos homens. No entanto, Deus vê o coração e quando olhou para dentro deles, viu apenas rapina e intemperança. D.L. Moody costumava dizer: se eu cuidar de meu caráter, minha reputação cuidará de si mesma. Os fariseus viviam em função da reputação, não do caráter. Não estavam preocupados com a essência, só com a aparência. Esta era uma crítica muito forte que Jesus fez. Chamava-os de sepulcros caiados. Que é isso? Um sepulcro, uma urna, um caixão, né?
às vezes muito bonito, muito adornado, tal, mas depois que você abre aquele caixão, o que você vai encontrar ali dentro? Ali tem morte, ali tem podridão, ali já tem bicho comendo, verme, mau cheiro. Então os fariseus eram isso, por fora belos, mas se você olhar lá dentro, só via morte, podridão, etc. Jesus estava aqui condenando, claro, e revelando. Pacificadores e perseguidos são os filhos de Deus, perseguidores, filhos do diabo. Fazia parte da tradição farisaica fazer melhorias e acrescentar adornos aos túmulos dos mártires, mas foram os pais deles quem mataram os mártires. Não os pais biológicos, mas seus pais espirituais, os hipócritas dos tempos anteriores a eles. Sempre existiram servos falsos de Deus no mundo, começando lá com Caim. O Jesus aqui, ele vai condenar, versículo 26. 25, 26, 27 ele fala do sepulcro caiado, na verdade. 28 também. No 29 ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Parecia, não é? Cuidava do sepulcro dos profetas, limpava, varria, colocava flores, mantinha sempre limpinho, adornado, os sepulcros dos mártires. Muito bem. E Jesus, olha, dizendo a eles: e dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Fariseus dizendo, os pais dele reconheciam, nossos pais mataram os profetas. Se nós tivéssemos vivido lá naquela época, nós jamais mataríamos os profetas. Eles mataram quem? Imagina, hein? Se nós vivêssemos na época de Jeremias, nos converteríamos com a mensagem de Jeremias. Se nós vivêssemos na época de Ezequiel, nos converteríamos rapidamente com a mensagem de Ezequiel. Se vivêssemos na época de Isaías, mas seria de imediato a nossa conversão. Nunca tocaríamos num fio de cabelo nenhum daqueles profetas. O que eles fizeram com Jesus? Jesus está dizendo, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês possuem DNA de assassinos de profetas. Aleluia. Jesus está dizendo isso. Vocês acabaram de dizer que vocês têm DNA de assassinos de profetas. Então o que vocês estão fazendo nada mais é do que cumprindo aquilo que os vossos pais fizeram. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Que mensagem dura, hein? Que mensagem dura de Jesus a estes fariseus. Ao estudarmos esses ais, para a gente encerrar aqui essa parte já de Mateus, ao estudarmos esses ais trágicos proferidos por Jesus, entendemos porque os fariseus eram seus inimigos. Jesus enfatizava seu interior, enquanto eles se preocupavam apenas com o exterior. O Senhor ensinava o desenvolvimento de uma vida espiritual com base em princípios, enquanto eles se concentravam apenas em regras e normas. Jesus media a espiritualidade em termos de caráter, enquanto os fariseus a mediam apenas em termos de atividades religiosas. Jesus ensinava a humildade e o serviço sacrificial, mas os fariseus eram orgulhosos e usavam o povo para cumprir os seus propósitos. A vida santa de Jesus expôs a piedade artificial e a religião superficial deles. Em vez de saírem das trevas, né, eles disseram que se fosse da época dos pais, se converteriam, estavam tendo a oportunidade agora. Mas ao invés de saírem das trevas, os fariseus tentaram destruir a luz. Mas graças a Deus eles fracassaram. A luz começou a revelar as trevas em que eles estavam se escondendo, só que ao invés deles saírem das trevas para a luz, eles preferiram matar a luz. Mas
fracassaram. Então, aqui a gente encerra os apontamentos do evangelho escrito por Mateus. Vamos aí rapidinho ao intervalo, mas não vamos demorar muito, para a gente já voltar falando então de Marcos. Aí eu vou trazer alguma coisa aqui muito breve do nosso material, como eu expliquei na semana passada. O conteúdo dessas disciplinas são muito vasta. Eu estou sempre indicando aos irmãos aí, dando uma semana para lerem aí 5, 6 páginas, para chegar aqui e a gente poder mergulhar em águas mais profundas. Já estamos aí a 2,5 livros do término do curso, não dá mais para a gente perder tempo, temos que aproveitar mais o tempo. Então, vamos aí ao intervalo, daqui a 10 minutos retornaremos querendo Deus. Ok, então estamos agora retornando à segunda parte da nossa aula de hoje. Passaremos a falar então do Evangelho, só que a partir de agora sob a perspectiva do evangelista Marcos, página 18. Autor: Marcos era filho de Maria, não a mesma mãe de Jesus, não era o nome comum na época, uma mulher de Jerusalém cuja casa estava aberta para os cristãos primitivos. Este Marcos foi aquele que acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. A expectação dos perigos que ameaçava este pequeno grupo ao viajar pelas regiões desconhecidas parece tê-lo enfraquecido de tal maneira que voltou a Jerusalém. Mais tarde, a proposta de Barnabé de levá-lo consigo na segunda viagem provocou uma contenda entre ele, Barnabé, e Paulo. O apóstolo, considerando a questão sob o ponto de vista do bom senso, pensou que fosse melhor não levar com eles um que tinha sido desertor. Barnabé, cheio de compaixão, pensou que Marcos, seu sobrinho, ele tem esse parentesco também, deveria ter uma oportunidade de justificar-se a si mesmo, e assim se separou de Paulo, levando consigo Marcos para Chipre. João Marcos justificou a confiança de Barnabé, porque relatos posteriores demonstram que foi bem sucedido no ministério. Pedro mencionou-o favoravelmente e Paulo modificou a sua opinião a respeito dele até o ponto de escrever: toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então este é o Marcos. Detalhe do Marcos: não fez parte do grupo dos 12 apóstolos. Dos 4 evangelistas, 2 fizeram parte do grupo dos 12, o Mateus e o João. 2 não fizeram parte do grupo dos 12. O Marcos, ao que tudo indica pela tradição, o evangelho escrito por Marcos, ele é fruto de informações obtidas por parte de Pedro. Marcos escreveu, portanto, seu registro do evangelho baseado nas informações alcançadas por Pedro. Já Lucas, como sabemos, o único grego dos aproximadamente 40 escritores da Bíblia, Lucas é o único não judeu, ele se converteu pelo ministério do apóstolo Paulo, então bem lá na frente, mas por ter já uma formação intelectual, uma formação cultural muito vasta, médico que era, ele recebeu um financiamento. A gente vai falar do Lucas a próxima semana, mas só adiantando, ele recebeu um financiamento para que ele pudesse investir esse recurso em fazer pesquisas acerca da biografia de Jesus. E ele sai então a campo, entrevistando pessoas da época, e ele faz o seu registro do evangelho baseado em informações obtidas de entrevistas com pessoas que viveram próximo de Jesus, claro, inclusive os apóstolos, entre outros. Mas a informação aqui a princípio é: Marcos não fez parte do grupo dos 12. No ano 64, Nero acusou a comunidade cristã de colocar fogo na cidade de Roma, e por esse motivo instigou uma temerosa perseguição que culminou com a morte de Pedro e de Paulo. Em meio a uma igreja perseguida, vivendo constantemente sob ameaça de morte, o evangelista Marcos escreveu seu registro das boas novas. Está claro que ele quer que seus leitores tomem a vida e exemplo de Jesus Cristo como modelo de coragem e força. O que era verdade para Jesus deveria ser verdade para os apóstolos e discípulos de todas as idades. No entanto, no registro do Evangelho há um pronunciamento explícito de que
Importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Esse pronunciamento de sofrimento e morte é repetido, mas torna-se uma norma para o comprometimento do discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos guia seus leitores à cruz de Jesus, onde eles podem descobrir o significado e esperança em seu sofrimento. O livro de Marcos fornece uma breve narrativa da campanha de 3 anos do capitão da nossa salvação, dirigida e terminada em prol da libertação de nossas almas e a derrota de Satanás pelas obras de Cristo, seus sofrimentos, morte, ressurreição e triunfo final. Este é o registro do servo sofredor, que é, na verdade, o Cristo vencedor. Para quem Marcos escreveu, falamos lá atrás, semana passada, Mateus escreveu aos judeus, Marcos, como veremos aqui, vai nos mostrar, não é, a quem foi escrito o seu registro do Evangelho. Os seguintes fatos indicam que este registro do Evangelho é particularmente adaptado aos romanos. O estilo resumido do registro de Marcos, as descrições vivas de cenas animadas e movimentadas revelam que é peculiarmente destinado a um povo tão ativo e enérgico como eram os romanos. A característica principal deste livro é a repetição constante das palavras, logo, imediatamente, em seguida, né? Tudo isso vimos na semana passada, proporcionando a ideia de atividade e prontidão militar. O escritor disse que o estilo de Marcos se parece com o usado por Júlio César na história de algumas de suas campanhas. O dinheiro que Marcos usa para mencionar é a moeda romana. Emprega-se a divisão do tempo dos romanos. Explica-se os costumes hebraicos. Isto demonstra, pelo menos, que o livro foi escrito para quem não era judeu e precisava da explicação, eram gentios. Praticamente não há referência às profecias do Antigo Testamento, depois do capítulo 1. Os romanos, que não tivessem familiarizados com essas escrituras, muito provavelmente não as teriam compreendido. Versículo-chave é o capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, encerra a leitura aqui no esboço, que nós vamos seguir. O livro está dividido, além da introdução, em 4 partes. A primeira parte vai trazer o ministério do servo na Galileia, o sucesso inicial, a retirada e o ministério final na Galileia. Segunda parte, a jornada do servo em direção a Jerusalém. Depois, a terceira parte, a última semana do ministério do servo. E o capítulo 16, a última parte do livro, a vitória do servo. Então, a palavra-chave aqui é servo. Servo. Escrevendo aos romanos, um povo dedicado ao serviço, ao trabalho, apresenta Jesus então como aquela face de boi, o bezerro, um animal de carga, de trabalho, de serviço. E a forma literária, e logo, e rápido, imediatamente, não há descanso, trabalho. Filho do homem não veio para ser servido, veio para servir. Então, o evangelho do servo. Está aqui, grifei ali a palavra, o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir. O livro de Marcos ocupa-se em registrar mais o que Jesus fez do que o que disse. Temos, portanto, um registro muito dinâmico das ações de Jesus. João vai escrever muito o que Jesus disse, os sermões, o sermão para a mulher samaritana, o sermão para Nicodemos, aquela grande oração sacerdotal, o discurso de Jesus que fez a multidão ir embora, aquele grande discurso, eu sou o pão da vida, etc. Então, João, ele vai enfocar a mensagem. Marcos está enfocando as ações, porque servo, serviço, trabalho. Desta forma, estudando a mensagem de Marcos, somos convocados a vivermos um cristianismo prático, vivencial, experimental. Irmão, essas informações aqui, elas são tão interessantes.
especialmente quando se trata aqui dos evangelhos, ou dos livros do evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas. Se você quer pregar uma mensagem, dar um estudo, e você quer dar ênfase no ministério de Jesus, no serviço, você vai recorrer a Marcos. Se você tiver disposto a dar ênfase nos cumprimentos das profecias na vida de Jesus, fatalmente você vai encontrar melhores informações em Mateus. Se você quiser ver o lado humano, a perfeição humana de Jesus, você vai dar preferência a Lucas. Por quê? Como eu disse, os evangelhos, aqui os livros do evangelho, eles não se contradizem, eles se completam. Então, qual é a área que eu quero lançar uma luz mais forte? É sobre a humanidade de Jesus? Lucas. É sobre a divindade? João. É sobre o serviço? Marcos. É sobre a sua messianidade? Mateus. Então, sempre que você tiver necessidade de uma parte, algum dos livros vai te dar as informações mais precisas. Estudando o livro de Marcos, Jesus Cristo, o servo fiel de Deus. Lembra lá do Filipenses 2,7? Vou precisar da ajuda aí do meu assistente para línguas bíblicas, Pastor Celso. Mas vamos aqui no português mesmo, tá? O grego aqui, ó, irmão, Novo Testamento, agora é grego, a conversa agora é em grego. Estou trazendo aqui o grego, lembrando de Filipenses 2,7, mas a si mesmo, ekenose é a doutrina do esvaziamento, se esvaziou, lavon, tomando, morfê, forma. Eu queria chamar a atenção para esta palavra, porque na nossa Bíblia aparece lá a forma de servo, só que a palavra grega que aparece é doulos, cuja tradução etimológica mais correta é escravo. É uma palavra muito forte para nós hoje no século 21, mas primeiro século, servo era escravo, era essa a palavra, servo, escravo. Alguns serviços que Jesus fazia eram típicos e exclusivos de escravo. O que é o escravo? É a pessoa que chegou no mais baixo nível do esvaziamento, sem identidade, sem dignidade, sem direito a nada, não aparece, só os serviços mesmo mais simples é o escravo. Jesus, aí Paulo, né, escrevendo aos Filipenses, vai começar mostrando ele sendo Deus, se esvaziou, tomando forma de homem, sendo achado na forma de homem, continuou se esvaziando, chegou ao nível mais baixo da humanidade, escravo, sendo obediente até a morte, e a pior morte da época, de cruz, para mostrar os degraus da humilhação do servo, do seu esvaziamento. Então, escravo, não tem vontade, não tem querer, sempre em obediência. Doulos é isso aí. Poderia ser o escravo voluntário também, ou um escravo doméstico. Ele foi oprimido, afligido, diz Isaías capítulo 53, versículo 7, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não tem voz, não tem direitos, é escravo. Vai reivindicar o quê? Vai reivindicar quem? Eu quero meus direitos, eu exijo um advogado. Não tem. Ele se humilhou a esse ponto. Então Marcos vai dar muita ênfase a essas atitudes de Jesus que chocaram. Aquela atitude dele de se despir, tomar uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos, irmão, aquilo ali foi tão humilhante que você percebe lá o salto que Pedro está. Não, pelo amor de Deus, no meu pé de forma alguma. Isso é humilhante demais. Isso é coisa de escravo mesmo. Lavar os pés? Não, os meus o Senhor não lava. Jesus então disse a Pedro: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então aí também o Senhor apelou, né? Aí então lava a cabeça, lava o corpo todo e tal. Não, também não é assim, calma aí. Você também, Pedro, é 880, né? Você só precisa ter os pés lavados. Fala de uma caminhada santa, digna, purificada. Então é o evangelho da ovelha muda. A ovelha, qual era o papel da ovelha? O homem pecava,
mas ao invés de ele ser degolado, ele entregava um animal para cumprir a pena no seu lugar. Vai você, morre no meu lugar, a ovelha. E a ovelha vai reclamar, vai brigar, vai pedir seus direitos? Então esse é o Jesus mostrado no Evangelho escrito por Marcos. É aquele que, como escravo, assume o nosso lugar. Sendo o Senhor, se faz servo para morrer no nosso lugar. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele tomou esse papel de escravo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. Olha que expressão forte, né? Talvez você nunca parou para pensar. Moído pelas nossas iniquidades. No livro de Marcos, somos desafiados a seguir o exemplo de servo que nos deixou o nosso mestre por excelência. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Servo, obediente até a morte, sem abrir a boca. Então, cada um deve levar a sua própria cruz, seguir o exemplo do servo. Jesus disse o quê? Quem quiser vir após mim, ele vai na frente, a gente vai após, depois. Se ele vai na frente carregando a cruz, a gente vai atrás como? Carregando a cruz. Ele não vai dizer para você tomar a sua cruz se ele não fez primeiro. E olha, ele não tinha cruz para carregar, não tinha pecado para levar. Mas esse é o líder que lidera pelo exemplo, pela vida. Ele tem total autoridade a dizer que nós devemos carregar a cruz que é nossa. Se ele carregou a que não era dele. Cada um deve levar a sua cruz. Tome sua cruz e siga-me. Vamos usar, a nossa cruz, tem essa imagem, interessante, essa história desse rapazinho que vem cortando a cruz pelo caminho, só reduzindo, quando chega aqui na hora da travessia, aí ficou estreito para ele. Se alguém quiser, ele era servo, escravo, não tinha direitos, não tinha escolha, mas está dizendo para nós, você tem escolha, você pode escolher. Se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não significa odiar a si próprio ou rejeitar o básico de que precisamos para viver. Negar a si mesmo é entregar o controle de nossa vida totalmente a Cristo. Negar a si mesmo é ser desprovido de todo sentimento faccioso, inveja, vaidade, ciúmes, avareza, soberba, concupiscência da carne, lascívia, ira, desejo de vingança, vícios e outros sentimentos abomináveis ao Senhor. Negar a si mesmo, tomar a cruz. Por que eu devo tomar a cruz? Qual é o significado figurado de tomar a cruz? Claro que não é literal, como essa imagem aqui, ou essa. Tem uns que levam no literal aí, nessa época da Aparecida, sai lá pela estrada de São Paulo, lá, a BR, aquela lá é qual? É 101 que passa lá? Nem sei. É 101 que passa por lá e vai carregando isso daí. Não é literal. Qual é o sentido figurado? Qual é a mensagem espiritual do tomar a cruz? Tomar a cruz é assumir o compromisso definitivo com o Evangelho de Cristo. Tomar a cruz é arrependimento, tomar a cruz é conversão, tomar a cruz é abandonar o pecado, tomar a cruz é entregar-se inteiramente à dispensação do Senhor, cumprindo os mandamentos de Cristo e fazendo a vontade do Pai. Tomar a cruz é entrar pela porta estreita. Tomar a cruz é estar morto para as suas próprias vontades. Alguém que está disposto a assumir todos os compromissos para que seu viver cristão seja completo. Tomar a cruz é morrer para o mundo, a fim de viver para Deus. É isso aqui,
já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, percebeu aqui? É isso aqui, Já estou crucificado com Cristo. É fazer isso aí, o velho homem, crucificá-lo com Cristo. Olha a outra imagem ali. Pegar o eu, crucificá-lo com Cristo. Jesus impôs 3 condições para o verdadeiro servo. Jesus não impôs o ser servo. Quem quiser ser servo. Agora, se quiser ser servo, terá que entregar-se inteiramente a Ele, identificar-se com seu sofrimento e morte, segui-lo em total obediência para onde quer que conduza. Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Quem quiser deve negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Jesus convoca seus discípulos para o colégio apostólico. Nós vamos encerrar a aula depois que eu explicar isso daqui. Semana que vem já começa da metade de Marcos. Mais uma vez vou lembrar, de tentar chegar um pouquinho mais cedo para a gente conseguir avançar mais aí. Jesus teve 12 apóstolos, mas não teve apenas 12 discípulos. Ele pegou do grupo de discípulos que ele tinha, muitos discípulos, e selecionou 12 e transformou-os em apóstolos. Desses muitos discípulos, havia multidões que o seguiam, multidões que o ouviam, multidões que participavam dos seus milagres, comia dos pães que ele multiplicava, estava no monte com ele, quando ele pregou o Sermão do Monte. Então havia o grupo da multidão, havia o grupo dos discípulos, e havia o grupo dos discípulos que foram transformados em apóstolos. Todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos foram apóstolos. Qual é a diferença? O discípulo é aquele que aprende com o seu mestre, é um aprendiz, é um aluno. E um apóstolo é alguém que é enviado. Claro, para ter sido enviado, primeiro tem que ter sentado junto para aprender. Vinde a mim, ficai aqui, depois ide. Então, primeiro recebeu o chamado, esteve com ele e por ele foi enviado. Como se deu a eleição dos 12? Como é que Jesus escolheu do grupo dos 12 aqueles que viriam a ser seus apóstolos? Marcos, capítulo 3, versículo 13 diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar. Então ele chama para que estivesse com ele, para que depois ele os enviasse a pregar. São chamados para estar com ele, serem enviados a pregar. Talvez aqui a maioria de vocês nem saiba, mas eu já escrevi também um livro chamado A Chamada Divina, baseado nesse texto aqui. Tem tanto tempo, já acabou todas as publicações, vocês nunca vão ter esse livro aí. Mas eu já escrevi um livro baseado na chamada divina. Isso daqui, subiu ao monte, a chamada vem de cima, chamou para si. Antes de trabalhar para ele, tem que ser dele. A vontade é dele, ele escolhe quem ele quer, soberania de Deus, vira a ele, a disposição nossa. Está todo o esboço aí, para vocês destrinchar e pregar depois, está vendo? Nomeou, deu nome, para estarem com ele, depois os enviasse, e para que tivesse poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Aí a sequência diz: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. Então aqui nós temos aquele primeiro grupo dos 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, o Tiago, filho de Zebedeu, e o João, que também era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Estes dois aqui, João e Tiago, ele colocou o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Chamou também André,
André tinha algum parentesco aqui no grupo? André era irmão de Pedro. Começa com um grupo aqui de dois grupos, né, de dois irmãos. O Pedro era irmão do André, o João era irmão do Tiago. Filipe, Bartolomeu, chegamos aí à metade. Mateus, que chamava-se Levi, era o publicano, depois passou a ser chamado Mateus. Tomé, chamado Dídimo, aquele que duvidou. Tiago, este aqui não o filho de Zebedeu, mas o filho de Alfeu. Tadeu, algumas outras traduções vai chamá-lo de Lebeu. Simão, não o Simão Pedro, mas o Simão o Zelote, fazia parte de um grupo dissidente que queria pegar na espada para libertar Israel do Império Romano pela batalha. E Judas Iscariotes, o que o traiu. Nota, quando comparamos as três listas, temos a impressão de que os nomes encontram dispostos de dois em dois. Pedro e André, irmãos. Tiago e João, irmãos. Filipe e Bartolomeu, também chamado de Natanael. Lembra do Natanael? Vem ver. Filipe vai até ele, chama, não acredita, pode vir alguma coisa de Nazaré, então vem. É esse aqui, Natanael ou Bartolomeu, filho de Tolemai. Tomé e Mateus, o Mateus era o Levi, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Judas não Iscariotes e Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Uma vez que Jesus enviou seus apóstolos em pares, essa parece ser a forma lógica de relacionamentos. Apenas aqui uma consideração. A diferença entre discípulos e apóstolos: discípulos vem do grego mateteu, é um aprendiz, é alguém que segue preceitos e instruções. Já o apóstolo, do grego apóstolos, alguém comissionado a enviar uma tarefa oficial. Então, o discípulo é alguém que fica para aprender, o apóstolo é alguém que é enviado para fazer aquilo que aprendeu. Jesus passou a noite toda em oração antes de selecionar esses 12 homens. Quando os escolheu, tinha em mente 3 propósitos. Primeiro, treiná-los por meio de seu exemplo pessoal e de seus ensinamentos. Segundo, enviá-los para pregar o evangelho. Terceiro, dar-lhes autoridades para curar enfermos e expulsar demônios. O intensivão do discipulado de Jesus, eles tinham que deixar tudo e conviver com Jesus integralmente aquele período. Viajava com ele, passava noites em montes, atravessando de um lado para o outro, atravessando o mar da Galileia para lá, para cá, sofrendo perseguição em Jerusalém, saindo corrido e subindo para a Galileia, voltando e indo. Era muito rápido. Discipulado significava aprender, não como nós temos o conceito de aprendizado hoje, né? O modelo nosso de aprendizado como esse aqui, alguém de pé, com material, com livro, ou que seja, falando e os outros sentados. Não, o aprendizado era através da vida, do convívio, do relacionamento. Eles iam aprendendo através das atitudes, das palavras, das ações, das gesticulações. Era assimilar a vida da pessoa. Não era assimilar aqui os conhecimentos, era assimilar a essência, a vida da pessoa. Esse era o modelo de discipulado que Jesus estava aplicando. Assim, quando Jesus voltasse para junto do Pai, esses 12 homens estariam preparados para prosseguir seu trabalho, além de serem capazes de treinar outros a dar continuidade ao ministério deles. Importante, a obra da salvação Jesus Cristo a realizou sozinho, mas o testemunho dessa salvação é transmitido por pessoas que receberam o chamado e experimentaram dessa salvação. Jesus, o servo fiel, continua precisando de servos fiéis para levar a sua mensagem. Então, ainda há vagas na escola de Jesus. Mas, o que fazer para ser um servo aprovado? Alguém quer saber? Podemos ir aí um pouquinho mais para explicar? Então, vamos aprendendo a servir com o servo perfeito. Aprendendo a servir com o servo perfeito. Aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes disse:
que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha o pedido dos filhos de Zebedeu. Olha o pedido. Como tantos hoje em dia, os discípulos seguiam exemplos errados. Em vez de imitarem a Cristo, admiravam a glória e a autoridade dos governantes romanos, homens que amavam a fama e o poder. Assim, Jesus vale-se desse momento para ensinar-lhes o verdadeiro conceito de grandeza, que é: quem deseja ser servido, primeiro precisa aprender a... Vamos falar a frase toda, todos juntos? 1, 2, 3. Quem deseja ser servido, primeiro precisa aprender a servir. Os discípulos sequer tinham aprendido a servir, já estavam pedindo para ser servido. E aí, quem deseja ser servido, primeiro precisa aprender a servir. Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe da gente delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Deus mostra claramente nas Escrituras que todo indivíduo precisa ser um servo fiel antes de Deus elevá-lo a governante. Foi o que aconteceu com José, com Moisés, Josué, Davi, Timóteo e até mesmo com Jesus. A menos que sejamos capazes de obedecer a ordens, não teremos direito de dar ordens. Antes de exercer a autoridade, é preciso saber o que significa estar debaixo de uma autoridade. Se Jesus Cristo seguiu esse modelo para realizar a sua grande obra de redenção, certamente não há outro modelo a seguir. O caminho é esse, não tem atalho, não tem outros caminhos. Bom, para ser servo como Jesus, precisamos imitá-lo, seus passos, fazer o que ele fez, agir como ele agiu. Mas é óbvio que para que essas ações fossem uma realidade, há um segredo interior, há uma realidade que não se pode ver, a essência, a natureza, algo que está lá dentro, o que aqui estou chamando de a fonte de energia do servo. Qual era a fonte da energia do servo? De todas as atividades intensas do ministério de Jesus, sem dúvida, a mais marcante de todas, você já imagina qual era? A vida de oração. A vida de oração contínua do servo. Capítulo 1, versículo 35. Agora eu vou usar não apenas o evangelho escrito por Marcos, vou usar alguns outros para a gente perceber. Eu disse, quem quer servir como Jesus? Aprendeu o segredo do serviço. Nós vimos aqui. Mas a fonte de energia, o que mantinha Jesus em submissão, debaixo do domínio, do controle do Espírito Santo, mantinha o segredo para qualquer um de manter suas emoções sob domínio, sob controle, a carne mortificada, a oração. Vamos ver alguns versículos que mostram a vida de oração do servo. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 6,46. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Fazia a obra e depois ia ao monte para orar. 13,33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Lucas 6,12. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Marcos 14,38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Lucas 5,16, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então nós temos aqui a primazia da oração no ministério de Jesus. Lucas 11:1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, que era comum no seu ministério, na sua vida. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ou seja, de todas as facetas ministeriais de Jesus, pregação, autoridade sobre demônios, cura divina, mas os discípulos perceberam que a fonte do poder para todas as outras realizações era a oração. Se aprendermos a orar como Jesus, vai ficar fácil pregar. Se aprendermos a orar como Jesus, vai ficar fácil expulsar demônios. Se aprendermos a orar como Jesus, vai ser fácil realizar milagres, claro, dentro da vontade de Deus. O segredo está lá na fonte de energia, a primazia da oração. Eles disseram, apenas para lembrar aqui, eles disseram: ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles estão se referindo a João Batista, como um homem de oração. E aí eu chamo a atenção para o fato de que costumamos pensar em João Batista como profeta e mártir, mas os discípulos de Jesus lembravam-se dele como homem de oração. João foi um bebê extraordinário, que recebeu o Espírito Santo antes mesmo de nascer. Alguém aqui já recebeu o Espírito Santo antes de nascer? João recebeu no ventre e ainda assim precisava orar. Teve o privilégio de apresentar o Messias a Israel. Nenhum de nós tivemos esse privilégio e ainda assim precisava orar. Jesus disse que João foi o maior dos profetas e mesmo assim João dependia da oração. Se a oração era algo tão vital a um homem com todas essas qualidades, quanto mais não deve ser para nós, que não temos esses mesmos adjetivos. Imagina, os discípulos de João precisavam orar. Os discípulos de Jesus queriam aprender a orar como ele orava. Não pediram ao mestre que lhes ensinasse a pregar ou a fazer grandes sinais. Antes, lhe pediram que os ensinasse a orar. O maior argumento, já encerrando, irmãos, o maior argumento em favor da primazia da oração é o fato de Jesus ter sido um homem de oração. Os discípulos sabiam que ele se retirava com frequência para orar sozinho e desejavam aprender com ele o segredo do poder espiritual. Se Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus, dependeu da oração quando encarnado, nós dependemos muito mais. A oração eficaz é a provisão para todas as necessidades e, que mais? Complete aí, a solução para todos os problemas. Assim, qual é a recomendação bíblica para nós cristãos? É essa aqui, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Resumindo, orai sem cessar. Amém? Semana que vem nós terminaremos aqui Marcos, ainda não terminamos, e aí já iniciaremos Lucas. Como você está percebendo, irmãos, está imperdível aí. Ficou para trás para ler aqui 3,5 páginas, nem 3 páginas na verdade. Leia, talvez já antecipe, leia Lucas, já vem aqui preparado, já tendo lido Lucas, uma semana inteira para fazê-lo, para que a gente chegue aqui e possa avançar mais com a aula. Tem muita coisa para compartilhar com os irmãos. Amém? Agradecemos a todos mais uma vez o esforço, a dedicação, a presença. Convido a se colocarem sobre os pés para orarmos e encerrarmos a nossa aula. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez a Ti elevamos a voz em oração, desta feita para agradecer-lhe, ó Deus, por esta aula tão frutífera, edificante e abençoada. Mais uma vez fomos privilegiados em poder aprender pelo exemplo máximo,
que é a vida do teu Filho, o nosso amado Senhor e Salvador. Que possamos, ó Pai, transformar os ensinamentos de Cristo em estilo de vida, em modelo de prática, em uma conduta constante, diária, que agrade ao Senhor. Sabemos que necessitamos de forças para vencer as tentações, vencermos a carne, vencermos as provações, mas sabemos que em Ti esta força reside e o Senhor pode compartilhá-la conosco se nós buscarmos, se nos dedicarmos, se do fundo do nosso coração desejarmos. Ajude a cada um de nós te servir cada vez melhor. Leve-nos em paz aos nossos lares, eu te peço neste momento. Dê-nos um fim de semana abençoado. Aproveito, ó Pai, que estamos aí a menos de 48 horas de uma eleição que definirá o futuro da nossa nação, e nós já temos colocado diante do Senhor a vida de cada um dos eleitores e, sobretudo, a vida daqueles que hão de nos representar pelos próximos 4 anos. Temos absoluta certeza que a Tua vontade se realizará, mas pedimos, dê sabedoria aos Teus servos para votarem de forma consciente, respaldados na Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, e que nós possamos ter tempos no nosso país de paz, respeito, tempos de tranquilidade para fazer a Tua obra, pregar o Evangelho, tempo de bonança. Nós desejamos uma nação próspera, sobretudo espiritualmente falando. Nós colocamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém.